Eu quero compartilhar algo com você e eu peço que você feche os teus olhos. Quero fazer uma oração. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós declaramos que nós queremos receber a Tua palavra. Queremos receber a Tua palavra no nosso espírito. Por isso nós dizemos, Pai Celestial, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos receber a ação poderosa da Tua palavra em nossas vidas. Queremos receber a Tua palavra no nosso espírito. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a obra do reino das trevas, todo o espírito de incredulidade, repreendemos todo o engano de Satanás, declaramos que cai por terra agora, em nome de Jesus. Os nossos corações é uma terra fértil. Amém? Glória a Deus, amém. Queridos, a mensagem para nós nessa noite está baseada em 1 Coríntios. Eu vou ler primeiramente aqui o capítulo 4, aliás, o capítulo 2, né, versículo 1 Coríntios 2, capítulo 4 e 5, versículo 4 e 5, e depois eu leio o restante para vocês. O tema da mensagem para nós essa noite é: a nossa fé está baseada na palavra de Deus. Amém? Para você que gosta de anotar, então, a nossa fé está baseada na palavra de Deus. Lembrando que a gente tem conversado, né, nos últimos tempos a respeito, né, do mundo espiritual e de quão essa realidade, né, do mundo espiritual ela afeta diretamente as nossas vidas, né, e a gente precisa entender o processo, né, o procedimento. E o Senhor tem nos chamado, né, para um novo tempo, para crescermos e avançarmos no que diz respeito ao nosso crescimento espiritual. Então, a nossa fé está baseada na palavra de Deus. E eu queria só, de uma forma introdutória, dizer o seguinte: as Escrituras Sagradas, elas falam que Deus é Espírito. Amém? Nós concordamos com isso, né? Nós não vemos o nosso Pai. Nós não vemos, mas nós cremos que Ele existe. E a maneira adequada para que eu e você possamos nos aproximar dele ou relacionar-se com o nosso Pai também é espiritual. Nos relacionamos através da sua palavra e a fé na obra consumada de Cristo Jesus é o meio pelo qual nós nos aproximamos com toda a confiança do nosso Pai, né? Lembra lá o que diz a passagem lá em Hebreus, né? Confiadamente, né, nós nos aproximamos dele mediante a obra de Cristo. Essa é a nossa confiança de que o Pai nos recebe porque cremos e recebemos a obra redentora de seu Filho. Todos os elementos do mundo espiritual, a mentalidade, a fé, os sonhos e a palavra, estão disponíveis para a igreja mediante a fé em Cristo Jesus. Que bênção, né? Bênçãos materiais e espirituais estão disponíveis para nós mediante a fé na obra consumada de Cristo Jesus. A nossa salvação, viver eternamente com o nosso Pai, é mediante a fé que nós temos em nosso amado Jesus, na obra consumada de Cristo. Então eu quero ler agora com você a passagem que diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tremendo, né? Paulo está conversando aqui com os irmãos e ele está dizendo o seguinte: eu me apresentei diante de vocês nesse tempo todo, não baseado em sabedoria de homens, não baseado no conhecimento humano. E eu gostaria de lembrar você que Paulo era um homem muito culto, de muito conhecimento. A Bíblia diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, né? Isso refere-se a uma, vamos imaginar o seguinte, uma grande faculdade de teologia da sua época, né? A mais conceituada, vamos dizer assim. E Paulo diz, ele mesmo diz, né, nas Escrituras, que ele sobrepujava aos seus pares, né? Ele sobrepujava aos seus companheiros de ensino, de estudo, muito, né, em dedicação, em aprendizagem e em conhecimento, ele sobrepujava, ele era um homem muito dedicado. Mas ele diz o seguinte, agora eu quero convidar você para ler um pouquinho mais, podemos ler
o capítulo 2, a partir do versículo 1 já, para você entender um pouquinho melhor essa parte aqui. A minha palavra, desculpa, aqui. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Tremendo, né? Então, Paulo está dizendo o seguinte, que quando ele se apresentou para aqueles irmãos, o tempo que ele passou ali com esses irmãos, ele não usou da sabedoria que ele tinha. Ele não usou de palavras, do conhecimento humano, ainda que ele pudesse, né, ser um homem eloquente, um homem de usar vários adjetivos, né, várias palavras, e usar todo o conhecimento que ele tinha, né, de filosofia, de escatologia, o conhecimento que ele tinha, né, dos livros até então, né, do Pentateuco, dos livros ali do Antigo Testamento, mas ele não usou de todo esse conhecimento que ele tinha, do conhecimento de sabedoria humana que ele adquiriu estudando, sendo um homem douto, culto, mas ele usou simplesmente de falar da obra de Cristo Jesus. E ele diz, eu apresentei para vocês, eu me apresentei em fraqueza, não com eloquência, não com palavras sublimes, mas apresentei-me com temor e tremor. E não fiz conhecer a vocês, senão a Jesus Cristo. E aí ele acrescenta, e este crucificado. Tremendo, né? Ele apresentou Jesus, o Filho de Deus, a obra de Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado. E aqui nós entramos então no primeiro ponto. A nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé está baseada na obra consumada de Jesus Cristo. Tudo que nós pensamos dos elementos espirituais disponíveis para nós estão baseados na fé que temos em Jesus Cristo, na sua obra. A autoridade que a igreja, você, eu, a autoridade que nós temos em Jesus, no nome de Jesus, é porque Jesus cumpriu com a sua obra. Amém? Se você pode orar e expulsar demônios, é mediante a obra de Cristo Jesus. Se você pode orar e declarar, né, saúde, prosperidade, bênção, se eu e você podemos usufruir da obra de Jesus Cristo, das bênçãos materiais e espirituais, é porque Jesus, o Filho de Deus, se entregou em nosso lugar. Quando nós falamos da fé, da nossa fé em Jesus Cristo, nós pensamos na graça do Pai Celestial, que nos amou incondicionalmente. Quando nós falamos dessa fé em Jesus, nós pensamos na encarnação do Filho, não é verdade? Pensamos Jesus. Talvez, né, e Paulo disse, olha, eu preguei para vocês Jesus Cristo e este crucificado. O Filho de Deus encarnou, ele veio em carne, ele andou sobre a terra, mas ele cumpriu com a obra, ele cumpriu com o objetivo, com o propósito para o qual ele foi chamado. O Filho de Deus se manifestou na terra e morreu a nossa morte. Amém? E Paulo estava dizendo, eu apresentei a vocês Cristo e esse crucificado. A nossa fé está baseada no amor de Deus, num Deus amoroso que entregou o seu Filho para a remissão. O pastor Alírio ministrou esses dias, né? A respeito da remissão dos nossos pecados, do resgate da humanidade. A nossa fé está baseada em Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado. Ele morreu a nossa morte, a troca, o justo pelos injustos. Nele está representado, né, as nossas dores, a nossa derrota está representada na cruz, em Jesus. Ele assumiu o nosso lugar. Aquilo que eu e você não poderíamos fazer por nós mesmos, Jesus Cristo fez. Aquilo que o homem não poderia fazer, o Pai fez mediante a entrega do seu Filho amado.
quando falamos então na fé que nós temos. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É interessante, queridos, falar sobre isso. Acredito ser uma palavra de fundamento, né? Uma palavra apostólica, vamos dizer assim. Somos uma igreja apostólica, né? Somos fervorosos, cheios do Espírito Santo, amém? Somos avivados, somos animados, somos uma igreja apostólica, fundamentada na palavra de Deus. E acredito que essa palavra está nos edificando, nos fundamentando. Então, a nossa fé está baseada no que Jesus Cristo fez, na obra de Cristo Jesus e tudo que isso representa. Paulo talvez nós poderíamos hoje ainda estar dizendo o seguinte: olha, Deus tem um filho. Deus tem um filho, e um dia ele virá, e esse filho vai tirar os pecados do mundo. Mas na verdade Paulo disse, ele já veio, amém? Ele já encarnou, o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, ele já veio, ele já encarnou, ele já cumpriu a sua obra. Paulo disse, eu apresentei para vocês não uma utopia, não uma filosofia, eu apresentei para vocês Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo que cumpriu a sua obra foi consumada lá na cruz do Calvário, para a nossa redenção, para a nossa remissão. Ele nos salvou. A remissão dos nossos pecados, a troca do justo pelos pecadores. Aquele que não tinha pecado se fez pecado para que os pecadores fossem lavados, fossem remidos. Aleluia, amém? Aquele que não tinha doença tomou as nossas doenças para que você tivesse saúde. Amém? Aquele que não tinha injustiça, que não cometeu injustiça, foi considerado injusto, foi pregado numa cruz para que você fosse considerado justiça de Deus. Eu dava um glória a Deus, um aplauso bem forte, não para mim, para a palavra de Deus, né? Para a palavra de Deus, para a obra de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, guarde esse pensamento, guarde esse primeiro ponto aqui para que a gente consiga avançar. Nossa fé está baseada, então, na obra de Cristo Jesus, o que Jesus fez por nós. Nisso, Deus prova o seu amor por nós, em ter entregado o seu único filho em resgate de muitos. Nisso, Deus prova o seu amor por nós, que Ele nos alcançou, o amor dEle nos alcançou quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Amém? O justo pelos pecadores. Segundo ponto, então, a sabedoria natural e a falsa espiritualidade. A sabedoria natural e a falsa espiritualidade. Agora se você não fez o teu devocional hoje, se você não teve aquele tempinho, né, para ler a Bíblia, meditar um pouquinho nela, você vai fazer isso comigo agora. Nós vamos ler o texto aqui um pouquinho mais longo aqui, né? Eu vou pedir para o irmão colocar novamente ali desde o capítulo 2, ali desde do primeiro versículo ali. E aí nós vamos ler um pouquinho mais. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Continuamos. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória.
Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Aleluia! Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O segundo ponto, então, fala a sabedoria natural e a falsa espiritualidade. Algo muito interessante aqui. O intelecto humano, né? Então, eu e você, o homem, né? Nós temos sabedoria. Nós somos dotados de sabedoria, uma sabedoria natural. E nós podemos adquiri-la, né, através do conhecimento dos nossos pais, dos nossos antepassados, passados adiante, né, através dos livros, através dos estudos. Podemos dizer o seguinte, que nós obtemos a sabedoria natural, né, mergulhando nos livros, nos estudos, nos aperfeiçoando, né, num determinado assunto. Podemos ser mestres, né, de algumas coisas mediante ao estudo. Naturalmente. O homem, né, faz e fará grandes coisas através do conhecimento humano, através da sabedoria humana. E isso é importante, porque nós vivemos, né, estamos num corpo, vivemos aqui nessa terra, e Deus nos deu essa sabedoria. E nós podemos fazer muitas coisas através do conhecimento humano, através da sabedoria humana. E a sabedoria humana, ela é importante, ela é boa, por isso que você faz faculdade, por isso que você se especializa em alguma área, por isso que nós buscamos entendimento. A sabedoria humana, ela é oriunda, né? Ela vem dos estudos, dos livros, das coisas que são passadas, né? De pai para filho, de mestre para aluno, de professor para aluno, a sabedoria humana. O homem realiza grandes feitos através da inteligência natural. Mas a sabedoria natural, ela tem limites, né? Ela tem limites, ela faz parte desse plano aqui. E aí eu queria chamar a tua atenção para que a gente pudesse fazer uma diferenciação aqui. 2 Coríntios, o 4:4 diz assim. 2 Coríntios 2, 4:4. Na verdade, eu vou ter que ler um outro texto aqui para que você possa entender melhor. E depois eu leio esse daqui que vai falar da outra sabedoria. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Eu queria chamar a tua atenção para o seguinte, então temos a sabedoria, uma sabedoria humana, e ela é necessária. E como eu disse, fazemos grandes coisas através deste conhecimento e dessa sabedoria. E o importante é que Paulo aqui ele diz que se os homens, né, se os príncipes deste mundo, eles conhecessem a verdadeira sabedoria, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Amém?
Então nós vemos que na época de Jesus, os grandes homens que detinham a sabedoria, que conheciam, tinham sabedoria humana, mas ainda assim eles não reconheceram a Jesus Cristo e mataram a Jesus, mataram o Senhor da glória. De igual modo, também hoje nós temos contemporâneos, né, que conhecem, que têm muito entendimento e muita sabedoria, mas, no entanto, não discernem as coisas de Deus e não recebem a Cristo Jesus. Vamos dizer que eles refutam a Cristo, vamos dizer o seguinte, eles mataram em suas vidas a ação salvadora de Cristo Jesus. Eles não o reconhecem. Então podemos entender o seguinte, que a sabedoria humana, ela é boa, mas ela tem limites. E ela também ela pode ser um empecilho para que as pessoas recebam o Evangelho. Muitas pessoas se baseiam apenas no seu intelecto, no seu conhecimento e fazem disso um Deus. Fazem disso a sua fonte, né, a sua fonte de vida. Mas nós sabemos que a nossa fonte precisa estar em Deus. Os nossos recursos, né, nós temos que recorrer a Deus. Obviamente que nós adquirimos, né, a sabedoria, nós nos especializamos em algum trabalho, em alguma área, e nós obtemos, né, riqueza, sustento, mas sempre pensando, quem me dá sabedoria, quem me dá graça é Deus. Deus é que permite que eu trabalhe, Deus é que permite que eu tenha um bom emprego, Deus é que me sustém. A sabedoria do homem, ela nos leva a entender coisas do dia a dia, coisas da vida, né, desse plano natural aqui. Mas existe uma sabedoria que sobrepuja tudo isso, que é a sabedoria que vem da revelação da palavra de Deus mediante o Espírito Santo. A sabedoria do Espírito. E eu quero então, para poder fazer um contraponto aqui, falar um pouquinho a respeito disso. A sabedoria natural, ela tem um limite, né? Ela se limita porque ela não pode realizar, ela não pode compreender as coisas espirituais. Guarde essa informação, mais adiante a gente conversa um pouquinho sobre isso. E existe também algo que detém o conhecimento da verdadeira sabedoria, que é o espírito do anticristo, né? O espírito do príncipe deste século, deste mundo. E lá em 2 Coríntios 4:4, então, fala sobre isso. 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que coisa, né? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em João 14:30, a palavra diz o seguinte: já não falarei muito convosco. Aqui é Jesus dizendo: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O engano, aqui nós estamos falando, queridos, do engano das falsas doutrinas, dos falsos ensinos. E hoje, né, em todas as eras, em todos os tempos, sempre a palavra de Deus, ela recebeu oposição, não é verdade? Em todas as eras, a palavra de Deus, ela recebe oposição. Os ensinamentos verdadeiros, né, da verdadeira sabedoria, ela recebe oposição do reino das trevas. Mas hoje talvez seja um pouco mais notório isso, né, pelo advento das redes sociais, da internet. Então, basta um clique, né, as pessoas acessam os mais variados temas, né? Você pode falar sobre espiritualidade, você pode aprender sobre, né, conhecimentos ocultos, a pessoa pode acessar vários ensinos. E também existe, né, o falso ensino dentro da igreja mesmo, né? Existe o falso ensino, os falsos mestres, os falsos profetas e a falsa doutrina. Mas existe também essa falsa espiritualidade, que nada tem a ver em Cristo. Jesus disse: eu já não vou falar muito com vocês, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Não temos nada em comum. Quando nós falamos a respeito da sabedoria e da verdadeira sabedoria, é preciso entender que muitas coisas, elas apontam para algo que não é verdadeiro. Existe um ditado, né, lá no interior que diz, né, nem tudo que reluz é ouro.
Amém? Nem tudo que reluz é ouro. Então existem ensinamentos que parece que estão nos apontando para Deus. Parece que estão nos levando, né? Parece ser uma sabedoria do alto, parece até ser uma sabedoria, porque nós estamos aqui fazendo, né? A sabedoria de Deus versus a sabedoria natural, humana. Paulo está dizendo o seguinte, olha só, nós precisamos comparar, fazer aferição de coisas espirituais com coisas espirituais. Não podemos fazer aferição ou comparar coisas espirituais com coisas naturais. Você não vai entender, o homem natural não vai entender. Mas existe também uma sabedoria oriunda, né, do reino das trevas. E parece luz, mas não é luz. Parece bem, mas não é bem. Parece que vai levar a Deus, mas não vai levar a Deus. Parece que vai trazer salvação, mas não vai trazer salvação. Há quem diga, né, que se você crer errado, o resultado dessa crença, dessa fé, é errado. Então existem pessoas, né, existem comunidades, existem pessoas que estão buscando na astrologia, na astronomia, nas constelações, nas estrelas, na consulta das numerologias, elas estão buscando conhecimento. Estão tentando buscar sabedoria espiritual, mas estão buscando no lado negro da força, né? no lado ruim da força, na parte escura. Tem aparência de luz? Tem. Tem aparência de bem? Tem. Mas no fundo é treva. São trevas. Então existe o conhecimento humano que pode limitar que eu e você entendamos das coisas espirituais, mas existe também uma falsa espiritualidade que vem revestida, né? Mas eu me sinto bem quando eu vou lá. Mas eles falam coisas que fazem sentido, eles até usam a Bíblia, eles até usam, né, das coisas espirituais. Mas lembre-se, né, nós temos aprendido nos últimos dias aqui, que qualquer acesso ao mundo espiritual, sem o Espírito Santo e sem a palavra de Deus, é feitiçaria, é bruxaria, e não tem nada a ver com a luz de Cristo Jesus. Não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Nós temos aprendido, então, a respeito, né, da região espiritual, das regiões espirituais, da quarta dimensão. Temos aprendido, estamos caminhando, né, estamos pavimentando um caminho, né, para andar para usufruir dessa graça, desse favor de Deus para as nossas vidas. Mas nós sabemos também que o reino das trevas também é espiritual. O reino de Deus é espírito e o reino das trevas também é espírito. E muitas pessoas estão sendo enganadas porque elas estão tentando acessar o mundo espiritual, mas estão indo para o caminho errado. A Bíblia diz, afirma que existe só um caminho que leva a Deus. Esse caminho é Jesus Cristo. Por isso eu volto a falar. A nossa fé está baseada na obra de Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então existe uma falsa doutrina, uma falsa espiritualidade. Eu vou adiante e quero ler apenas mais um versículo aqui dentro desse ponto, que é: em que noutro tempo andaste, Efésios 2:2, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então existem pessoas enganadas. Existem pessoas que estão trilhando um caminho que vai levar à morte, à destruição, mas o caminho parece um caminho de bênção, parece um caminho de luz, parece um caminho do bem. Estão tentando acessar as coisas espirituais, mas na fonte errada. Não estão usando a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Terceiro ponto, e agora eu acredito que a gente pode elucidar melhor essa conversa. O terceiro ponto é o homem natural e o homem espiritual. O homem natural e o homem espiritual. 1 Coríntios 2, o 10 e o 11. Vamos ler juntos para a gente dar uma sacudida? Vamos ler juntos? Vamos lá? Mas Deus
Meu Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Então aqui Paulo está dizendo, e é muito importante essa parte aqui. Eu sei que você já sabe, né? Mas nós estamos lembrando, nos lembrando disso e tornando isso mais vivo em nossos corações. Então aqui está dizendo o seguinte, essa passagem está apontando para nós que existem dois homens, né? Existe o homem natural e existe o homem espiritual. Eu sei que você já sabe também que nós somos trinos, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Amém? Então vamos pensar o seguinte: o corpo aqui é o que você vê, certo? Nos dá legalidade para estar na terra. Se o corpo falhar, o espírito vai ter que ir embora, porque não tem como ficar aqui na terra sem corpo, né? Então nós somos trino: espírito, alma e corpo. E Paulo está dizendo que existe, né? Existem dois homens, né? Existe o homem espiritual e o homem natural. Pense comigo. Nós podemos olhar da seguinte forma, que também é correto. Existe o homem natural, ou seja, o homem que não foi exposto às coisas de Deus, não conhece a verdade, não conhece o evangelho, e ele só vive naturalmente, ele não tem acesso, ele não tem conhecimento, ele não se relaciona com Cristo Jesus, ele não tem esse lado espiritual. Ele é um homem natural. Ele confia na sua sabedoria, ele confia nas coisas concernentes, né, ao mundo aqui da terceira dimensão, né? Ele trabalha, empreende, negocia, baseado no conhecimento natural. Ele não tem relacionamento com as coisas espirituais. Podemos dizer que esse é também um homem natural. Amém? Mas existe um outro ponto aqui que é onde eu quero tratar ainda mais. É que Paulo está dizendo que existe dentro de você o homem natural e o homem espiritual. Amém? Você é dois, vamos dizer assim, né? Eu e você somos dois, né? É o meu eu, é eu e eu mesmo. Então pense o seguinte: a nossa alma, né? A psique, a nossa alma, nosso mente, vontade e emoções, ela se relaciona com o mundo natural, com os cinco sentidos, certo? Esse é o homem natural. A nossa alma é o homem natural, de que Paulo está falando aqui. A nossa alma é o homem natural. É o tato, a visão, o paladar. Fala aí que eu já. O olfato, a visão. Visão, né? Visão, paladar, olfato, tato, audição. Cinco sentidos. Esse é o homem da terceira dimensão. É o homem que você vê, é o homem que se relaciona com as coisas deste mundo. Mas Paulo está dizendo o seguinte, que é necessário fazer a comparação. Nós temos que comparar coisas espirituais com espirituais, naturais com naturais. Então existe o homem natural e o homem espiritual. Eu quero trazer um exemplo aqui para você. O seguinte, imagine, né? Uma pessoa, um médico, né? Um médico bem conceituado que estudou e ele se aperfeiçoou, né? Numa determinada área. E aí ele recebe um paciente. E esse paciente chega lá e então esse homem, né? Ele, mediante o conhecimento que ele tem natural, o paciente conta ali, né? Faz o relato da sua enfermidade, daquilo que está incomodando ele. E baseado no conhecimento que esse médico tem dos seus estudos, ele traz um diagnóstico, né? Ele tem o diagnóstico e ele traz então, né? Como é que chama? É prognóstico, quando ele dá as coordenadas ali, né? Ó, você tem que fazer isso, você tem que repousar, você precisa tomar esse remédio, isso, certo? E essa pessoa recebe então a cura, né? Ela recebe ali ela é curada, certo? Então o conhecimento do homem natural, o homem natural que se relaciona na terceira dimensão com as coisas naturais. OK, tudo certo. Agora imagine a seguinte questão. Agora esse médico ele recebe outra pessoa. Essa pessoa chega para ele e conta: olha, doutor, eu tenho isso. Ele então ele examina, ele faz os exames e ele chega na triste conclusão e diz: o que você tem é isso.
Você tem um câncer terminal, um câncer galopante, uma doença, enfim, uma doença que não tem cura pela medicina. Aí então essa pessoa recebe esse diagnóstico, né, de enfermidade, e o médico diz: olha, você tem poucos meses de vida, aproveite, né, para esse tempo aí, se relacione com as pessoas, peça perdão, enfim, encaminhe a tua vida porque você vai morrer. Agora pensa o seguinte: essa pessoa que recebeu esse diagnóstico de morte, ela conhece Jesus, ela conhece um amigo, ela tem um amigo, um parente que diz: olha só, como é que você está? E ela diz: eu vou morrer. O médico disse que não tem solução para mim. E que é para eu me preparar, porque em poucos dias, em pouco tempo, eu vou partir, eu vou morrer. E aí então esse amado que conhece Jesus diz: eu vou apresentar para você, Jesus Cristo morreu em teu lugar. Jesus Cristo levou a tua enfermidade. Jesus Cristo levou a tua enfermidade. Jesus Cristo levou a tua doença. Ele se fez maldito para que você fosse abençoado. Ele morreu para que você tivesse vida e vida abundante. Mas a pessoa não acredita. Ela não acredita porque ela está comparando coisas espirituais com o quadro natural. Ela diz: não, você não está entendendo, o médico falou que eu vou morrer. Não, você não está entendendo. Não, mas eu estou falando a você que Jesus levou. Eles: não, o médico disse que eu vou morrer. Essa pessoa ainda não nasceu de novo, ela ainda não nasceu do Espírito, então ela é apenas um homem natural. Ela só entende de coisas naturais, ela entende de coisas do dia a dia, ela entende das coisas que estão debaixo do sol. Ela não entende as coisas espirituais. Muitas vezes eu e você temos esse homem natural muito aguçado na nossa vida. E nós recebemos a palavra viva, a palavra poderosa, nós recebemos a palavra que é espírito e vida, e nós recebemos e olhamos para o nosso, nós recebemos a palavra de Deus, a palavra espiritual, e nós comparamos com a nossa vida, com o nosso estado, com a nossa condição do mundo natural. E Paulo diz que não dá para fazer. O homem natural não entende das coisas espirituais, porque parecem loucura. Talvez a pessoa diga o seguinte: não, mas você não entende. Eu estou morrendo, eu recebi um diagnóstico de morte. E alguém diz para ela: não, você recebeu vida. Você recebeu Cristo. Se você receber Cristo Jesus, você recebe vida. Você recebe paz, você recebe alegria e você recebe salvação e vida eterna. Mas ela não entende, porque ela recebe na sua alma. Ela olha para os seus sentidos, para os 5 sentidos e pensa: não, eu ainda estou sentindo aquela enfermidade. Eu ainda estou sentindo o medo da morte. Eu estou sentindo já a tristeza de saber que não vou mais me relacionar com os meus familiares. Isso acontece, queridos, eu estou usando aqui uma passagem, um exemplo a respeito de um diagnóstico de enfermidade, mas isso acontece em todo o âmbito da nossa vida. Nós temos a santa palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, e nós recebemos a palavra de vida, a palavra de abundância, a palavra de paz, a palavra de prosperidade. Recebemos, mas não recebemos no nosso espírito, recebemos na nossa alma. Daí nós vamos trabalhar na segunda-feira e nos deparamos com as dificuldades do nosso trabalho. Aí nós fazemos uma comparação. Mas a Bíblia não diz isso? Mas como é que eu estou vivendo isso daqui? Eu acho que não acontece comigo, isso acontece com os outros. Isso só acontece na empresa do fulano, só acontece no trabalho do fulano, não acontece no meu. Nós precisamos fazer comparação de coisas espirituais com coisas espirituais. Não dá para fazer a comparação daquilo que nós vemos naturalmente com as bênçãos e com a realidade do mundo espiritual que está disponível para nós em Cristo Jesus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas, aqui eu estou no 14, né? Versículo 2, 14. Capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual recebe ensinamento e sabedoria
do mundo espiritual. Recebe do Espírito Santo. Agora pense o seguinte, queridos. Pense o seguinte. Eu e você somos espírito, alma e corpo. Nós entendemos que no mundo natural nossos 5 sentidos. E nós nos relacionamos com o mundo natural através dos 5 sentidos. Mas sobre este mundo natural que nós vemos, existe o invisível de Deus, mas é o invisível de Deus que criou todas as coisas. Tudo o que você vê, o que eu vejo, foi feito pela palavra invisível de Deus. Então, quem detém o poder sobre este mundo físico não é o mundo físico, mas o mundo espiritual. Amém? Quem tem poder de transformar o mundo físico não é o mundo físico, é o mundo espiritual. Aí Paulo está dizendo o seguinte, que o mundo natural recebe conhecimento e sabedoria do mundo natural, mas o mundo espiritual, a nossa vida espiritual, recebe ensinamento e sabedoria do mundo espiritual. Nós recebemos pela revelação da palavra de Deus no nosso espírito e não na nossa alma. A nossa alma não compreende, o homem natural, a nossa alma, a nossa mente, vontade e emoções não compreende das coisas espirituais. É loucura. Assim como é loucura, né? Você falar de Jesus, da fé em Cristo Jesus, para um homem natural, para uma pessoa que não conhece Jesus, que não se relaciona com as coisas espirituais, assim também é para nossa alma receber coisas do Espírito. Parecem loucura. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Amém? O homem natural não discerne as coisas espirituais. Por isso eu e você patinamos, apanhamos, porque às vezes nós recebemos as coisas de Deus e recebemos só na nossa alma. Saímos da porta da igreja, já foi embora, porque recebemos na alma, não recebemos no nosso espírito. Segunda-feira no trabalho, né, cheguei em casa já, os problemas familiares já estão sucumbindo ali o ensinamento e o estudo da palavra de Deus. Por quê? Porque recebemos na alma, não recebemos no espírito. No espírito, né, o espírito está pronto. A carne é fraca. Assim disse Jesus, o espírito está pronto. Então o homem, né, o homem espiritual é o espírito humano. É o espírito que foi recriado quando você recebeu Cristo Jesus. Amém? Todos receberam Cristo Jesus? Você já disse sim para Jesus? Você já recebeu Jesus Cristo, a obra consumada, salvadora, remidora de Cristo Jesus em sua vida? Então você é espírito, alma e corpo. Então pense que você é um ser espiritual. E todas as vezes que você se relaciona com a palavra de Deus, você está se relacionando com o mundo espiritual, mas você precisa relacionar-se com o teu espírito. Paulo disse, quem é que conhece o íntimo do homem? É o espírito do homem. Então o homem é espírito, certo? Quem é que conhece as profundezas de Deus? O Espírito de Deus. E quem é que revela as profundezas de Deus ao nosso espírito? O Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, sonda o coração de Deus. E ele revela no nosso espírito a graça e o favor de Deus. Amém? Eu e você recebemos instrução, bênçãos espirituais, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, que conhece a mente de Cristo, que conhece a vontade de Deus, que conhece as riquezas, a profundeza de Deus e revela no nosso espírito. Por isso, eu e você somos um homem espiritual. Agora, você precisa da alma também, né? Precisamos do espírito, da alma e do corpo. Não é para você jogar a tua alma fora, porque não tem como fazer isso. Não dá para jogar o corpo fora, tem que cuidar dele, né? Tem que cuidar, tem que investir no corpo. Amém? Né? Precisa investir no corpo, né? Tem que cuidar da alimentação, cuidar da saúde, caminhar um pouco, andar um pouco, tem que fazer isso. E a nossa alma precisa estar sarada. E a nossa alma precisa ser obediente. Obediente a quê? A nossa alma tem que obedecer a palavra de Deus, ela tem que receber instrução, ela tem que obedecer a palavra de Deus, ela tem que obedecer a instrução que vem no nosso espírito. Lembra que nós falamos sobre mentalidade? A mentalidade, né, é o recipiente aonde nós recebemos instrução, recebemos informação. E nós enchemos a nossa mentalidade com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus. E uma vez que nós temos a nossa mentalidade, né, a nossa mente cheia da palavra de Deus, através
dos nossos lábios, nós declaramos, né, o que diz a palavra, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E nós governamos, né, nós lidamos com as coisas naturais deste mundo através do mundo espiritual, através da palavra que é viva, que é poderosa, que é espírito. E nós criamos um ambiente à nossa volta de transformação mediante a declaração da palavra. Porque a nossa fé está baseada na obra que Jesus Cristo fez. Nele temos autoridade, nele temos a sabedoria de Deus, nele nós temos o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito de Deus que conhece as profundezas de Deus. É o Espírito de Deus que conhece a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de prosperar, planos de vida, planos de paz. Amém? Eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Assim diz a palavra de Deus, né? Eu sei os planos que tenho. Os meus planos e os meus pensamentos são maiores, são mais excelentes do que os vossos pensamentos. Os meus planos são melhores. O Espírito de Deus conhece. E aí tem uma versão, né? Acho que é na LT, LTNH, é isso? LTH, como é que é? Aquela da linguagem de hoje, né? Isso, esse daí. Consegue colocar para nós o último versículo? 1 Coríntios 2, acho que é o 14, se não me engano. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Meu Deus, meu Deus. Olha só o que diz a palavra. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é que pode conhecer a mente do Senhor? O Espírito do Senhor. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Você pode dizer assim: eu penso como Cristo pensa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Nós pensamos como Cristo pensa. Nós precisamos fazer, né, a comparação das coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, toda vez que você recebe, né, da parte de Deus, você que é espírito, você recebe algo espiritual, compare, receba no teu espírito. Não receba, né, na alma, não receba pensando nas coisas que estão à nossa volta, na condição que você está. A tua condição não define a tua posição, você é filho de Deus. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. São palavras de vida e de paz, de abundância, de felicidade, de contentamento, de alegria que o Espírito de Deus tem, que Deus tem para você. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé. O fundamento da vida cristã e da nossa fé está baseado na obra de redenção de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus vemos a manifestação do amor e da graça do nosso Pai Celestial, um Deus amoroso que entregou seu Filho para o resgate da humanidade caída. Recebemos essa graça mediante a revelação da Palavra de Deus por meio do seu Santo Espírito. Usufruímos dos benefícios espirituais, recebendo em nosso espírito as verdades espirituais do reino de Deus. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Você recebe no teu espírito? Aleluia. Glória a Deus.